tema da nossa reflexão de hoje é o início do capítulo 10 do Evangelho, que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí a gente vai passar pelos itens de 1 a 8, do 14 a 15, cujos títulos são: Perdoem para que Deus possa lhes perdoar, reconciliem-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus e o perdão das ofensas. Aí, para começar a nossa reflexão, eu queria trazer dois trechinhos que estão no Evangelho, que no fundo eles estão no Evangelho de Mateus. O primeiro no capítulo 5, versículo 7, onde Jesus disse: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. E no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, Jesus disse: Se o irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, se aproximando de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas 7 vezes 70 vezes. Então Jesus vem pedir para a gente perdoar. Por que perdoar? Perdoar é uma oportunidade da gente desenvolver algumas virtudes. A paciência, a tolerância, a aceitação, a resignação. Mas perdoar é, sobretudo, uma maneira da gente se libertar daquela mágoa que nós mesmos criamos. Então, o perdão, antes de beneficiar o próximo, beneficia a nós mesmos. Por isso que Jesus aconselha: reconcilia-te com o teu próximo, quando ainda está com ele. Porque a gente não sabe qual o tempo de cada um. A gente não sabe qual é o nosso tempo aqui, a gente não sabe qual o tempo da outra pessoa. E se acontece alguma coisa antes da gente fazer a reconciliação? Como vai ser que a gente vai lidar com essa mágoa ou com a mágoa que a gente causou no outro? Então, Jesus nos lembra que todo momento é ocasião de perdoar. Todo momento é ocasião de semear amor, de semear fraternidade. E o melhor momento é sempre o único momento que a gente tem, que é o agora, o presente. Não o amanhã e não o ontem. É o momento que a gente tem agora. E Jesus lembra ainda a Pedro que é para perdoar 70 vezes, 7 vezes. Que é um número bem grande. E a gente fala: mas por que tantas vezes? Porque a gente vai exercitando as nossas virtudes e também porque a gente precisa do perdão dos outros. Quantas vezes a gente magoa alguém ou a gente ofende alguém sem querer? A gente fala, tá com pressa, dá um bom dia assim mais torto, e a pessoa fica falando: nossa, aquele Deus nem quer saber de mim. E vai guardando aquela mágoa no coração. E a gente ofendeu a pessoa sem querer. Então, é isso que a gente precisa pensar. Nós também precisamos do perdão. E à medida que a gente exerce o perdão, a gente vai mudando as nossas sintonias, a gente vai mudando a nossa energia, a gente vai se tornando mais paciente, mais tolerante. E a gente vai trazendo mais paciência e mais tolerância também para o nosso perdão. Porque é isso que Jesus também nos ensina. A doutrina nos ensina. A gente se afiniza com aquilo que a gente emite. Então, quanto menos mágoa, menos ofensas, mais paciência, mais tolerância, mais disso a gente vai trazer para a nossa vida. Porque, afinal de contas, a gente não chegou na perfeição. A gente ainda está caminhando nessa jornada. A cada dia a gente tem que se melhorar um pouquinho. E o outro também tem essa jornada. Os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos pais. Está todo mundo nessa jornada tentando aprender a ser melhor. Então, às vezes, também eles fazem coisas que a gente não gosta. Então, a gente perdoa. E quem sabe um dia eles nos perdoam.
por aquilo que a gente eventualmente tenha feito. Mas o perdão tem que ser verdadeiro. O perdão tem que sair do coração. Não adianta ser o perdão da boca para fora, como se diz, né? Ah, tudo bem. Pisou no meu carro, mas eu não ligo, não, já perdoei. Mas aí quando acontece alguma coisa que a pessoa te fala, é bem feito, né? Bem feito, né? A gente perdoa mesmo? Será? Perdoar não é fácil. Porque perdoar implica também a gente aceitar que a gente errou. Que a gente pode ter causado alguma coisa para ele. Ou que a gente tinha uma fragilidade que essa pessoa, sem querer, acertou. Nós não gostamos de ser frágeis. Ninguém gosta de demonstrar suas fraquezas. Ninguém gosta de mostrar que precisa de perdão. Mas a gente precisa. Porque a gente também tem defeito. Porque a gente também está no caminho. Porque a gente também vai juntando pequenas mágoas. Às vezes é o vizinho que dá um bom dia pra gente meio torto. E a gente fica chateado e fala, nossa, o que será que eu fiz para ele? Ou às vezes o marido que acorda de mau humor, a mulher, que está preocupada com o problema do trabalho, e mal dá atenção para a gente, e a gente fica, nossa, o que será que eu fiz? E em vez de tentar conversar, perguntar, vai guardando aquela mágoa. Aquela má água que a gente guarda no coração. E toda a água empoçada vai criando bicho. Então, Jesus vem nos lembrar que o perdão é uma atitude de amor sublime. Porque também ele nos pediu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que a gente vai amar a Deus se a gente não ama o próximo? Se a gente não ama nós mesmos? Por isso que precisamos reconciliar com as pessoas. Para amar ao próximo e amar a Deus. E a nós mesmos. Quantas vezes a gente fica magoado com nós mesmos? Acontece alguma coisa e a gente fala assim, eu devia ter feito assim, assado. Eu devia ter falado isso, aquilo. Ou não devia ter falado isso, aquilo. E a gente vai guardando aqui. Porque a gente mesmo não se perdoou. A gente mesmo fica cobrando da gente atitudes que a gente acha corretas. Esquece que nós também estamos evoluindo. Nós também estamos caminhando. Nós também estamos aprendendo. Cada um de nós. Eu também estou aprendendo. Eu também passei por momentos que eu tive que perdoar as pessoas e entender por que eu tinha me magoado. Porque se vocês prestarem bastante atenção, Jesus me perdoa. Porque Jesus não se magoa. Não tem uma passagem no Evangelho que Jesus está magoado com alguém. Porque Jesus entende a imperfeição das pessoas. E a gente espera demais das pessoas e aí fica magoado. Porque não sai nada do jeito que a gente queria. Nada do jeito que a gente esperava. Nada do jeito que a gente tinha combinado. Às vezes nada do que a gente tinha combinado com nós mesmos. Quantas vezes a gente fala, vou começar a dieta segunda-feira. Aí vem domingo, vem segunda, vem terça, vem quarta, chega aqui e fala, putz, não comecei. E aí a gente fica bravo com a gente, fala, de novo eu não comecei. Não, de novo eu tentei começar, mas não consegui. Então, de novo eu vou tentar começar e uma hora eu vou conseguir. Em vez de ficar se culpando porque não conseguiu, tem que arrumar estratégias para conseguir. Às vezes, segunda-feira não é o melhor dia para começar a dieta. Pode ser na quarta. Por que precisa começar na segunda? Porque todo mundo começa na segunda? Às vezes pode ser agora mesmo.
Então, já que eu não comecei antes, eu vou começar hoje. Mas o que a gente precisa é se livrar da culpa de não ter feito. Ou de ter feito o que não devia ter feito. A gente vai continuar errando. Nós vamos continuar sendo imperfeitos. Nós vamos continuar criando pequenas mágoas dentro do nosso coração com relação aos outros e com relação a nós mesmos. Mas o que Jesus pede é que a gente olhe para isso e fale, é verdade, eu errei. Tentei, não consegui. Mas agora eu vou seguir em frente. Agora eu vou tentar de novo. Pode ser que eu erre de novo. Pode ser que eu acerte agora e erre amanhã. Mas eu vou continuar tentando. E vou continuar me perdoando e perdoar os outros, porque eles também estão nesse processo de tentativa e erro. A gente vem aqui para uma escola para aprender a se relacionar com as pessoas. Para aprender a tolerância, a paciência no relacionamento com todos. Com aqueles que estão na nossa casa, com aqueles com os quais a gente trabalha, seja no trabalho profissional, no trabalho voluntário. A gente também aqui se relaciona com várias pessoas. E a gente vai aprendendo nesse exercício de todo dia a tolerância, a paciência e, sobretudo, o perdão. Porque aí a gente consegue, sim, amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Cuidando de todas essas cicatrizes que a gente vai criando e que a gente vai limpando. Porque também não adianta sair daqui e falar assim, agora sim, agora eu entendi tudo. A partir de agora, eu não fico mais magoado. A partir de agora, pisou no meu colo, não é assim. A gente sabe que não é assim. Mas a gente começa a olhar para as coisas que a gente faz no dia a dia, chega no final do dia e pensa, o que foi que aconteceu hoje? Eu fui em tal lugar, aconteceu isso. O que eu fiz? Né? Eu cheguei à caixa do supermercado porque ela estava muito leve. Às vezes não é nem que xingou da boca para fora. Às vezes xingou em pensamento. Nossa, como é que esse supermercado arrumou essa caixa tão lerda? Então, são essas pequenas coisas que a gente vai se observando e tentando mudar, tentando melhorar. Para que a gente seja um pouquinho melhor amanhã. Um pouquinho. Porque a gente ainda vai pisar no tomate, como diz o Luiz. A gente ainda vai precisar perdoar e ser perdoado. Sem dúvida alguma. Mas pelo menos a gente já sabe qual é o caminho. A gente já sabe por que a gente se magoa. A gente já sabe por que é importante perdoar. Por que é importante tirar a mágoa do nosso coração. Tem estudos que já relacionam a mágoa, esses sentimentos que a gente carrega com doenças. A gente carrega a mágoa há tanto tempo, que uma hora ela vira uma doença no nosso corpo físico. Então, são coisas também que a gente precisa pensar mais pra frente. Né? O nosso bem-estar é o que a gente faz para os outros. Também, às vezes, o que a gente faz com os nossos filhos, com os nossos netos. Às vezes, eles magoam bastante a gente, porque a gente vai lá, educa, faz tudo direitinho, ensina tudo direitinho, vai lá e faz uma bobagem. Mas como é que faz uma bobagem? Ensinei tudo tão direitinho. Porque eles começam a ter as próprias escolhas. E a gente precisa aceitar. Porque eles também têm o seu próprio caminho de aprendizado. Assim como os nossos pais também tiveram. Às vezes a gente tem mágoas da educação que recebeu. Né? Porque meu pai foi muito rígido, foi muito solto. Porque eu podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo. A gente não pode esquecer que a maneira como eles sabiam cuidar de nós. Assim como a gente cuidou dos nossos filhos e dos nossos netos com muito amor e com muito carinho, fazendo o melhor que a gente sabia, eles também fizeram isso com a gente. Fazendo o melhor que eles podiam na época que eles viviam. Então também tem mágoas do passado que a gente precisa se libertar. E aí muitas vezes não dá, fala assim, meu pai já faleceu.
Como é que eu vou perdoar meu pai? Faz uma oração. Faz uma oração, pede perdão. Entendeu? As orações sempre chegam, então elas têm que chegar. Mas o importante é você perdoar. Perdoar para cada um, também seguir o seu caminho. Porque às vezes a gente fica preso nessa mágoa e nenhum dos dois se liberta. Então era isso que Jesus queria dizer. Que a gente precisa perdoar para libertar nós mesmos e ao outro, para a gente aprender a ser paciente, resignado, tolerante, respeitoso com a opinião dos outros. E para a gente também semeando amor ao longo do caminho, com aqueles que a gente vai perdoando. E aí, para fechar, eu trouxe uma historinha desse livro que se chama Pai Nosso, porque se todo mundo se lembra, existe um pedaço do Pai Nosso que precisa de perdão. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E esse é um texto da Meimei comentando justamente esse trechinho do Pai Nosso. Então a história chama O Perdão Justo. Em certa cidade europeia, um homem ignorante, considerado malfeitor, foi condenado à morte na forca. O juiz fora severo no julgamento. Afirmava que o infeliz era um grande criminoso e que só a pena última podia solucionar-lhe a solução. Alguns dias antes do enforcamento, o juiz veio à prisão, em companhia de um filho, jovem alegre, de bom coração, que, em se aproximando de um velho soldado, pôs-se a examinar a arma de fogo desse soldado. Sem que o rapaz pudesse refletir no perigo do objeto que reparava nas mãos, um tiro escapou, rápido. E, com espanto de todos, a bala alojou-se em um dos braços do condenado à morte, que observava a cena tranquilamente atrás das grades. Banhado em sangue, ele foi socorrido pelo juiz e pelas pessoas que lá estavam. E porque a palavra do magistrado fosse dura e cruel com seu filho, o prisioneiro lembrou os ensinamentos de Jesus. Ajoelhou-se aos pés do visitante ilustre e pediu-lhe desculpas para o moço em lágrimas, afirmando que o jovem não tivera a mínima intenção de magoá-lo. O juiz notou a profunda sinceridade da rogativa e, em silêncio, passou a reparar que o condenado era portador de nobre coração e de infinita bondade. No dia seguinte, promoveu medidas para a revisão do processo que lhe dizia respeito. E, em pouco tempo, a pena de morte era comutada para somente alguns meses de prisão. Perdoando ao rapaz que o ferira, o prisioneiro encontrou o perdão justo para suas faltas, conseguindo, desse modo, recomeçar a vida em bases mais sólidas de paz, confiança, trabalho e alegria. Então é isso, às vezes a gente semeia, vai colher em outro lugar também. Vamos tentar exercitar um pouquinho mais o perdão na nossa semana e refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, tentando sempre colocar em prática. A gente sempre fala que a prevenção nunca é só para a gente ouvir, é para a gente ouvir e tentar colocar em prática lá fora, que é mais difícil.